Ser empreendedor não é uma tarefa fácil e enfrentar os desafios do caminho pode ser cansativo e frustrante. Mas o que é empreendedorismo? Na teoria, significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Esse conceito teve sua origem em 1725 e desde então evoluiu muito, mas continua sempre apegado à ideia de inovação, seja ela na criação de novas empresas e produtos ou implementação de novos negócios ou um negócio que já existe, você só melhora. Porém, sempre há quem consiga inspirar em qualquer cenário. É o caso do nosso entrevistado de hoje, o empresário e empreendedor Eduardo Muniz, um homem visionário que conseguiu se destacar no mundo dos negócios aqui nos Estados Unidos, quebrando paradigmas através da sua criatividade, perseverança, habilidade de liderança. Convido você que tem empresa ou comércio em qualquer área a ficar ligado com a gente hoje. Traremos dicas valiosas para o seu negócio prosperar e chegar no próximo nível. Não perca! Obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar conosco. Hoje nós vamos entrevistar Eduardo Muniz, é um empresário aqui nos Estados Unidos e nós vamos falar sobre empreendedorismo. Vamos falar também, como vocês ouviram agora há pouco, sobre a história dele, como ele se despertou para o empreendedorismo, que está no livro que ele escreveu, foi lançado agora em outubro, A Corrida para o Sucesso. Está aqui do meu lado, Eduardo Muniz, boa noite, muito obrigado por aceitar aí o convite do Entrevista Aberta e contar suas experiências, né? Gratuitamente, gente, pega papel e caneta, que é dicas de ouro. Boa noite, Denise, obrigado a vocês pelo convite, eu me sinto honrado de estar, né, num programa que acontece em Boston, uma cidade onde eu estou há 20 anos, e saber de onde eu cheguei e hoje estar aqui compartilhando a experiência com vocês num programa de televisão é uma honra para mim. Eu me sinto para nós também, honrado. Porque eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos e muitos outros estão aí ansiosos para estar empreendendo. Porém, a palavra e o conceito é algo que parece ser fácil. Mas não é, né? Tem armadilhas, a pessoa precisa ter um planejamento e é disso que nós queremos aí sugar de você o máximo. Não, você falando isso para mim com relação a empreender, né? Eu vejo que o brasileiro, ele tem no DNA dele empreender. Ele é criativo, né? Exatamente, mas aí tem um grande problema. O brasileiro, ele não se programa, ele não se organiza. Então, muitas vezes a gente vê empreendendo, você acha que a pessoa é um grande empreendedor, mas na verdade ele só está inchando. Ele não construiu um alicerce, né? E é isso que eu falo no meu livro. Esses foram os erros que eu cometi, né? Então é uma corrida para o sucesso. Então eu faço uma comparação da vida empreendedora dentro de um autódromo, né? Desde você, velocidade, a curva, os pit stops que você tem que fazer, para que serve, e aí acabou uma corrida, agora vamos empreender de novo em outra área, então é um outro circuito, então cada circuito, então é uma analogia bem legal com relação à parte da corrida, né? Ótimo. Eduardo, o que levou você a escrever esse livro? Você foi inspirado? Você teve a inspiração de alguém? Ou você realmente sentiu a necessidade de compartilhar seus conhecimentos? Então, como eu falei, eu cheguei aqui nessa terra há 20 anos atrás. E eu sempre tive dentro de mim o lado empreendedor. E eu nunca investi em estudo. Para mim, eu nunca fui numa escola para aprender a empreender ou para aprender finanças. Tudo que eu aprendi foi por minha conta e risco. Então, eu decidi aprender com os meus erros. E isso me custou muito caro. Então, pelo meu aprendizado de aprender com meus próprios erros e saber que isso me custou muito caro, eu decidi compartilhar essas experiências num livro.
Então, tipo, as pessoas elas leem e veem erros que eu cometi, veem acertos que eu tive. E é onde eu tenho ensinado bastante dentro do livro. Ele não é uma biografia. Por mais que eu conte algumas histórias, ele é um manual, é um método de como eu cheguei. Bom, você falou que você colocou aqui os seus erros. Eu li o livro, já estou lendo pela segunda vez, porque a gente pode pontuar dentro do livro alguns aspectos relacionados a crescimento, a falhas, a correções, que eu achei maravilhoso. Você expôs aqui os seus erros de forma muito clara. Você, como se diz, abriu a cortina, abriu o armário de forma mostrando as suas vulnerabilidades, né? Faz um raio-x para gente dos erros que você cometeu no início da sua carreira como empreendedor, que você falou que atrasou um pouco o seu crescimento. Olha só, o meu maior erro foi não ter buscado conhecimento com quem já tinha feito, tá? E eu achar que eu era autossuficiente. E eu achar que eu conseguiria sozinho. Eu consegui, mas me custou muito caro, me levou muito mais tempo. Eu tenho falado ultimamente que você ter um mentor do seu lado custa muito caro. Um mentor bom, ele custa caro. Mas um advogado custa muito mais caro que um mentor. E, infelizmente, eu aprendi muitas das vezes contratando advogado. O seu mentor seria um investimento, na verdade. Exatamente. Quando você trabalha, você tendo um mentor do seu lado, você compartilha uma ideia que você tem, um projeto, ou até mesmo um problema. E o que o mentor... O mentor ele não vai resolver para você. Não é o trabalho do mentor falar, faça isso, isso, isso. O mentor ele vai ajudar você a analisar e muitas das vezes você vai chegar na conclusão. É que nem um trabalho de psicólogo. As pessoas acham que vão sentar numa mesa com um psicólogo e o psicólogo vai falar, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E não é o trabalho do psicólogo. O psicólogo, a função dele é pegar, ouvir e tirar de você o que você tem que fazer. As pessoas, elas fazem uma própria autoanálise e as pessoas caem na real. Então, esse trabalho do meu livro, o trabalho empreendedor, esse trabalho que eu tenho feito de mentoria, é exatamente isso. É fazer as perguntas certas para as pessoas e as pessoas caem na real. Puxa, tem isso também, eu poderia fazer dessa forma. Eduardo, no livro você pontua algumas situações de dificuldade. Por exemplo, quando você veio, por exemplo, para os Estados Unidos, você não é nem dificuldades, vou corrigir, barreiras, né? Que você associou essas barreiras, uma delas foi o idioma, essas barreiras a um pouco do atraso do seu crescimento. Você falou primeiro da falta de conhecimento. E eu queria que você listasse essas barreiras que você coloca já no início do livro, que atrasou também aí o seu crescimento dentro do empreendedorismo. O conhecimento do idioma é uma das coisas que podem atrasar muito as pessoas no crescimento. No meu caso, foi o idioma. Tá? Mas muitas vezes as pessoas elas atrasam por não se envolver no lugar certo. Vou dar um exemplo aqui. O que eu fiz? A minha estratégia. Quando eu sabia que o meu problema era idioma, eu me afastei da comunidade brasileira. Deixei de ir em eventos brasileiros. Eu não tinha na minha casa canais brasileiros. Eu assistia tudo em inglês. Então, o que acontece? Eu entrei na comunidade, eu entrei na cultura. Então, essa parte cultural do idioma foi algo que, para mim, eu tive que entrar para resolver. E eu vejo que hoje tem gente com 20 anos de América que chegou na mesma época e não tem o inglês que eu tenho. Mas por quê? Porque essa pessoa continua ainda frequentando ambientes somente de brasileiro, ela vê só matérias em português, ela assiste todos os canais em português, ela vai assistir um Netflix que ela tem a possibilidade de assistir em inglês, ela vem em português. É mais cômodo. E ela se limita no conhecimento. Então, o conhecimento é uma das partes que vai segurar você como empreendedor. Vai te atrasar. Né? Então, para mim, foi o idioma no começo, o conhecimento do idioma foi uma barreira, mas logo eu já fiz essa mudança. Né? E daí, no caso, então, eu... E você viu aí o divisor de águas, né? Sim, porque hoje 99,9% dos meus negócios acontecem em inglês. Todas as minhas empresas são... A minha companhia de construção, eu nunca fiz são 10 anos, eu nunca fiz um trabalho para brasileiro. Eu tenho todos os meus colaboradores brasileiros, mas clientes são americanos. Os networks que eu fiz na área da construção são americanos. A nossa clínica de psicologia,
nós temos 65 hoje terapeutas, e dos nossos colaboradores, acho que só uns 12 ou 15 são brasileiros. O restante é tudo americano, outros idiomas. Né? A parte de licenciamento, quando a gente vai fazer inspeção do Estado, é tudo em inglês que acontece. A minha academia de artes marciais, o meu sócio é americano, nossos clientes são 99% americanos. Então, o que acontece? Se eu não tivesse feito, entrado na cultura americana e aprender o idioma, eu não teria nada disso. Restringir o seu negócio, que pode expandir. Exatamente. Né? Sabe por que eu fiz essa pergunta? O programa, ele é exibido em todos os Estados Unidos. No Brasil, as pessoas podem estar assistindo pelo YouTube. Então, assim, a maioria do nosso público é aqui dos Estados Unidos. E a questão do idioma, eu achei muito, muito pertinente quando você pontuou como um dos fatores que atrasou um pouco o seu crescimento já no início, porque você veio de uma família empreendedora, né? Sim. O seu pai tinha já uma escola de música, né? Então, ali você começou a se formar o Eduardo empreendedor, porque já veio de uma família, talvez, que te incentivou. Então, olha só, mas aí tem um detalhe. Vamos lá. Meu pai... a parte da música veio por causa da minha mãe, ok? Minha mãe tem escola de música e meu pai sempre foi funcionário público, cargos públicos, né? De carreira. De carreira mesmo pública. Não política, pública. Uhum. E meu pai também teve a parte de todos os nossos imóveis que a gente tem no Brasil, meu pai construiu, mas meio só como gerenciamento, ele contratava os pedreiros e tudo mais. Então, eu cresci no meio da música e no meio da construção. A vida inteira meu pai construindo. Então, já viu esse gerenciamento. Exatamente. Só que o sonho do meu pai era que eu fosse ou um advogado, ou que eu fosse um dentista, um médico. E eu nunca fui para a carreira acadêmica. Não fosse um sucessor. Exatamente. Meu pai queria que eu fosse na vibe dele. E eu decidi que não, eu queria ser eu. O meu pai me deu todas as ferramentas acadêmicas, mas eu nunca fui bom academicamente. Na época, eu não sabia, né? Eu fui diagnosticado aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás, com dislexia e déficit de atenção e hiperatividade. Só que quando eu estava na escola no Brasil, que meu pai me deu os melhores ensinos, eu fui nas melhores escolas, né? E eu tive a oportunidade de aprender inglês no Brasil. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma dificuldade, uma deficiência que ninguém sabia. Conhecida. Exatamente. Então, eu já tive a oportunidade de aprender e chegou aqui que eu falei, puxa, agora estou no mundo. Né? Agora eu tenho que aprender. Agora é aquele negócio, ou você aprende na sua casa ou você vai aprender no mundo. Eu, infelizmente, tive que aprender no mundo, me virar. E é o que eu deixo aqui de recado para vocês. Se você mora no Brasil e tem vontade de crescer seu negócio, investe no idioma inglês. Porque do jeito que o mundo está indo, o idioma vai levar você para o próximo nível. O idioma pode conectar você em outros países para você fazer um negócio grande para o seu negócio no Brasil. Não necessariamente você vai sair do Brasil, mas você sabendo falar inglês, você pode fazer uma conexão com alguém estratégico, que vai depender do seu idioma. Então, investe no inglês. O inglês ele é muito importante. Ai, obrigado pela dica. Bom, podemos nós aprender a ser um empreendedor ou isso é da natureza? A gente é um dom, né? O que você... Porque tem gente que tá ali acomodado, de repente desperta. Foi no seu livro, eu vi já nas primeiras páginas o Eduardo Empreendedor, né? Porque ele veio, ele saiu, ele foi buscar. Você foi trabalhar numa revista aqui quando você chegou aqui nos Estados Unidos. E dali você queria mais. Então, eu acho que quando você tem essa vontade, Denise, não sei se eu estou correta, eu acho que o empreendedorismo se cria. Você é capaz de se tornar um empreendedor. Agora eu quero saber do Eduardo, com toda essa experiência, você acha que o empreendedor, ele pode ser criado, eu posso me tornar um empreendedor através de aprender, correr, eu quero ser? Ou isso é nato, isso vem da pessoa, é uma característica da pessoa? Vamos só definir aqui umas coisas. Por exemplo, as pessoas têm ideia de empreendedor, uma pessoa bem-sucedida que tem empresas, ok? E não podemos esquecer que existe também o empresário, ok? Que é a mesma coisa.
A diferença do empreendedor, que para mim, eu vejo, é aquela pessoa que nunca está satisfeito e sempre quer fazer coisa diferente. Ele é um e tem sempre ideias, sempre está pensando no próximo empreendimento, no próximo projeto. Esse para mim é um empreendedor. Agora, a pessoa não precisa ser empreendedora e ser uma pessoa extremamente maluca, que nem eu sou, que eu acordo com ideias e vou dormir com ideias e passo o dia com ideias, dirijo tendo ideias. Características diferentes. Exatamente. A minha cabeça, meu processo é acelerado. Mas o empresário, ele pode ser muito bem sucedido também. Então, isso é uma coisa que a pessoa pode ser criada. Ela pode se tornar um empresário. Porque o que acontece? Olha, Denise, todo business tem 3 pessoas. Todo business tem que ter 3 pessoas. Tem que ter o gerenciador, que é um gerente, no caso seria um empresário. Tem que ter o gerente, no caso, é o administrador. Tem que ter o executor, que é o cara que faz acontecer. Ou no caso, se o cara é um artista, ele que faz a obra. Se ele é um carpinteiro, ele faz a carpintaria. Se ele é um funileiro, ele é o cara que executa a funilaria do carro. Então, de qualquer área, tem o executor. E tem o empreendedor, que é o visionário. Que é o que está ali. É o cérebro pensando no próximo passo. Eu me identifico como o visionário. Eu sou um péssimo administrador e sou um péssimo executor. Mas no começo da minha carreira, eu era os 3. Existe essas 3 características numa pessoa só? Eu, particularmente, não lembro de ter visto uma pessoa que executa as 3 com excelência, 100%. Eu já vi pessoa que executa os 2, mas as 3 é muito difícil. Porque o camarada que é visionário, ele vive para gerir, dar ideias, ele pode ser um bom gestor. Tem que buscar muita informação, absorver muito tempo. É, né? É difícil isso, você está entendendo? A pessoa ser os 3. Então, voltando na sua pergunta, é possível alguém ser treinado a ser um empreendedor? Sim, é possível, mas ele pode começar o business e ele tem que fazer o que ele é de melhor no business. Se ele é um bom gestor, ele vai ser gestor e contrata as outras 2 funções. Se ele é um bom executor, ele executa bem e contrata os outros 2. Eu, no caso, quando eu abri minha empresa de construção, eu nunca tinha pego no martelo. O que aconteceu? Eu fui fazer o trabalho? Não. Eu sou o visionário. Eu contratei quem pegava no martelo. Mas você estudou como se pega no martelo, né? Como faz para fazer... Eu fiz o curso para tirar minha licença de contractor. Então, tipo assim, toda a parte teórica e de execução eu sei. Eu consigo hoje fazer uma parede, eu consigo instalar um armário, eu consigo fazer tudo. Só que eu não vou saber fazer com a excelência de um carpinteiro finish. É aquela coisa, eu preciso aprender a fazer para aprender a cobrar. E a conhecer também o meu produto. Eu chego em construção, em qualquer área, eu não sou eletricista e eu sei dizer se está certo o trabalho elétrico. Eu não sou encanador e sei dizer se está certo o trabalho de encanador. Porque é a vivência, é a experiência que você vai adquirindo. Né? Mas aí que tá, não adianta eu querer falar que vou chegar numa obra e querer botar a mão na massa. Ótimo. Hoje em dia, o empreendedorismo, ele chega num ponto em que o empresário, você falou que, por exemplo, deu o exemplo de 3 pessoas, né? 3 funções. Eu sou a parte financeira, porque eu quero estar ali na minha empresa, vigiando, mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse conhecimento, né? Mas eu sou a dona da empresa. Eu estou te perguntando porque essa semana eu fui chamada. Denise, me ajuda aqui, tal, na empresa. Eu falei, olha, você é do atendimento, você tem que atender, tal. Ah, não, mas eu não confio ainda. Não tenho a confiança de passar aqui a gestão financeira para ninguém. É eu que tenho que ver, que conselho você daria para essas pessoas a delegar e se organizar de forma com que essa gestão possa funcionar? É esse o grande problema. Achar que é a gente que sabe fazer. E se eu não fizer, não vai sair bem feito. Então, a primeira mentalidade que você tem que fazer não é achar a pessoa certa, é você querer delegar. Porque enquanto você achar que é só você que faz bem, ou você achar que você não confia nas pessoas, puxa, vou abrir o book da minha empresa, todo mundo vai saber quanto que é meu salário. Nossa, como que vão saber, como eu, dono da empresa, quanto que eu ganho? Então, o primeiro problema que tem que ser resolvido é onde? É dentro de você.
Você tem que determinar, ok, para eu ir para o próximo nível, eu tenho que deixar isso passar para outra mão. Eu não consigo crescer minha empresa se eu ficar com a mão em tudo. Você entende esse ponto? E foi o que eu tive que fazer nas minhas empresas. E a nossa clínica agora de psicologia está crescendo muito. E nós estávamos nesse ponto. E agora? Nós temos muita informação e nós precisamos de uma pessoa de confiança. Nós achamos a pessoa de confiança e delegamos. Essa pessoa tem hoje acesso a todas as nossas contas, até as nossas contas pessoais. Então o que acontece? A pessoa certa existe. Vai de você querer ver ela e você investir nela. Você falou um ponto aqui que eu tenho aqui no meu roteiro, mas está lá no final, pessoal. No seu livro, você chega a dizer que você antes tinha a sua vida financeira ligada à sua vida empresarial. E teve um ponto que você entendeu que essa mistura não funciona. Esse é o motivo que vários empresários quebram. Porque eles não têm problema de ganhar dinheiro. Eles sabem fazer dinheiro, eles trazem dinheiro para a empresa, eles falam que fazem 1 milhão, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano. E cadê o dinheiro? Mas por quê? Porque ele usa a conta dele da empresa como se fosse uma conta pessoal. E aí o que acontece? Eu, na minha época, me tornei o sanguessuga da minha empresa. Eu tinha meu salário e aí eu usava ainda mais dinheiro para fazer coisas pessoais. A empresa ela chega num patamar que você consegue ter benefícios próprios. Por exemplo, hoje eu tenho alguns benefícios que eu tiro da minha empresa, pessoais. Mas essa divisão financeira do pessoal e do business tem que ser a primeira mudança que uma pessoa faz no business dela. Ok. Agora que nós já entendemos alguns erros que não podemos cometer, agora que nós já sabemos como devemos delegar aí as funções e separar, quando eu, Denise, que sou empregada e aquele desejo latente está em mim para montar um negócio, devo entender o time, o tempo certo de fazer isso. O feito é melhor do que o perfeito. Muitas vezes as pessoas falam, vai e faz, não espera o tempo certo e tudo tá... Por exemplo, eu sou muito perfeccionista. E isso às vezes me atrapalha. E às vezes as pessoas falam, Denise, o feito é melhor do que o perfeito. Isso realmente vinga ou é apenas um jargão? Eu trabalho hoje com mentoria e eu tenho ajudado algumas pessoas que estão iniciando os business dela. E teve um rapaz que ele me procurou, amigo meu, e falou assim, Eduardo, eu tinha minha empresa de granito e eu tive que fechar. E aí hoje eu trabalho na FedEx. E na FedEx eu faço entrega e tudo mais. Mas minha paixão é voltar para o granito. Eu quero voltar para o granito. Como que eu faço? Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um plano? Vamos. O seu plano de ação vai ser assim, ó. Você vai atender os seus clientes de granito depois do seu expediente da FedEx. Quando você vender 24 cozinhas, eu fiz estudo com ele de matemática, tal, de lucro, profit e tal. Toda cozinha que você vender, o dinheiro do seu lucro, você vai guardar esse dinheiro. Você não encosta nele por nada. Ok? Você vive com o seu dinheiro da FedEx. Esse que você vai pegar, você vai guardar numa poupança. O dia que você vender 25 cozinhas, você pode sair da FedEx. Porque você vai ter 6 meses de todas as suas despesas garantidas. Ou seja, por 6 meses, você vai poder dedicar o seu sangue na sua companhia para conseguir clientes. Vendendo ou não vendendo mais cozinhas, você tem o seu dinheiro da sua renda. Então, o que acontece? Nós fizemos um plano de negócios para ele sair de um trabalho para ele assumir a empresa. E o que eu vejo que acontece é que as pessoas, de nada, eles viram a chave e falam, agora eu vou mexer com granito. Dito e feito. Deu 3, 4 cozinhas que ele vendeu, ele saiu da FedEx. Não cumpriu o plano. Não cumpriu. 3 meses depois, o que aconteceu? Quebrou. Quebrou e voltou para a FedEx. Aí perdeu o dinheiro que já tinha, né? Você está entendendo? Então, o negócio é o seguinte, existe, que nem você falou, que o feito é melhor que o perfeito, ok? Então, isso a gente fala de atitude. Agora, você também fazer um projeto assim de business sem um planejamento... O plano de ação e de negócios onde as pessoas ainda quebram. É viável? Porque tudo é tão... Não é viável. O plano de ação, um plano de negócio é a parte mais importante. Como que você abre um business sem saber o plano de negócio? Quanto que você precisa por mês para gerir seu business? Por exemplo, as pessoas não sabem o que é um overhead cost profit. Você está entendendo? Tipo assim, overhead cost são as despesas fixas.
E as pessoas vão dar um preço hoje em dia no trabalho, ou vão dar um preço para alguma coisa, que ela só calcula a hora do funcionário. Ah, meu funcionário é tanto, o produto eu comprei por tanto, vou vender por tanto, tudo bem. Só que ele não coloca quanto que ele gasta de seguro disso, seguro daquilo, quanto que é de luz, quanto que ele gasta de energia, quanto que ele gasta de água, de imposto, quanto que é o salário dele. Por exemplo, poxa, como que eu vou dar preço hoje nos projetos sem imaginar meu salário? Eu não estou lá executando. Alguém tem que pagar meu salário. E é baseado nas horas. Então, o plano de negócio é a parte mais importante quando você vai abrir. Entende? E as pessoas não pensam, puxa, eu tenho 100 mil dólares, é dinheiro pra caramba. É. Só que quando ela não faz um plano de negócio, ela não sabe que aqueles 100 mil dólares vai acabar em 2 meses. Não tem um planejamento. Quanto tempo de planejamento, mais ou menos, você nos aconselha? Eu aconselho tanto para sua vida pessoal, tá, como para o seu business, ter no mínimo 6 meses de reserva. Então, se você vai fazer uma mudança na sua vida hoje, eu aconselho que você tenha no mínimo 6 meses de reserva para todas as suas despesas, todas, incluindo até o cafezinho do Starbucks que você toma. Você está entendendo? Quanto você gasta por mês no seu Starbucks? Coloca na lista. Isso é uma despesa, porque se você não contar o cafezinho do Starbucks, o seu dinheiro vai acabar antes dos 6 meses. Porque você não vai mudar muitas vezes a sua rotina, vai continuar gastando e você não planejou para ter aquele cafezinho extra no mês. Aí, meu Deus, aonde que foi parar o dinheiro? A maioria das pessoas... E aí o que acontece? Você volta sempre com o rabinho no meio das pernas para a situação antiga e geralmente você volta pior do que você estava. E se torna, às vezes, tão recorrente um vício, né? Tem Sim. pessoas que começam vários business e nunca vai até o final, não vira, né? Exatamente. Você percebe você acha que existe alguma desinformação sobre as formas de empreender, como empreender atualmente, como procurar essas fontes confiáveis para que nós possamos estar aí, quem está iniciando, quem quer iniciar um business? O que eu mais tenho visto é obesos intelectuais. Pessoas que estão obesas intelectuais. Vem 1 milhão de vídeos, tem 1 milhão de informações de conhecimento, tem enciclopédias, mas não conseguem executar. Porque eles estão só com os planejamentos, com as ideias, mas não conseguem pôr em prática. A forma mais fácil de você começar algo é ter alguém do seu lado para te ajudar a coordenar suas ideias. Porque, por exemplo, eu hoje consigo coordenar minhas ideias, mas eu adquiri uma técnica de como começar um novo empreendimento. Mas muitas vezes as pessoas querem começar um novo empreendimento, mas elas não sabem o primeiro passo a dar. E aí o que acontece? Você pode buscar informações online, pode, mas você precisa de uma pessoa do seu lado para te dar a coordenada certa. Mas aí entra a segunda armadilha. Estão cheios de pessoas que não têm conhecimento prático e quer te ensinar somente a teoria. Poxa, mas como assim? A pessoa está ensinando algo que ela aprendeu, mas nunca executou. Como é que você ensina alguém com a teoria só? É difícil. Você vai, por exemplo, fazer uma faculdade de medicina, você vai se tornar um cirurgião. Antes de você se tornar um cirurgião, você tem que colocar a mão na massa e fazer uma residência, um médico vai te mostrar como que abre um paciente, como que você trata aquela situação da cirurgia. Um neurocirurgião, antes dele abrir a cabeça de alguém, ele teve alguém do lado dele que mostrou os procedimentos na prática. Antes dele colocar a mão na massa, alguém mostrou na prática. E o que está acontecendo nos business ultimamente é que as pessoas estão ouvindo conselhos de pessoas que nunca tiveram a prática. Cara, você falou uma coisa fenomenal. Professor é o que mais tem. Só que tá aí a diferença. Ninguém nunca tinha me falado. Parabéns, gostei. Entendeu? Então você imagine que estamos ouvindo conselhos e vídeos e palestras de pessoas que nunca executaram, só ouviram. E estão vendendo o sucesso dos outros. Como buscar essas informações? Por exemplo, você falou, professores estão aí, vídeos e tal. Como esse empreendedor vai buscar essa consultoria? Por exemplo, você tem um livro, você tem evidências aqui que eu sei que você tem empresas, você tem várias empresas. Então, se eu for fazer uma consultoria e te buscar, eu sei ali que tem. Mas tem os networks. Tem uma fala no meu livro que eu falo que network vale mais que dinheiro. Eu lancei ontem um Reel no meu Instagram e ele já
meio que viralizou, ele já está com 16 mil visualizações. Ele saiu ontem Uau. às 10 da noite, está com 16 mil visualizações, que eu falo que você consegue abrir um business sem dinheiro. Mas é muito difícil você abrir um business sem network. Você não precisa necessariamente ter o dinheiro para abrir um business. Você precisa conhecer pessoas que vão agregar, porque às vezes você tem uma super de uma ideia e você tendo um network, você coloca pessoas que vão acreditar em você para você abrir seu business. Então, quer dizer, o dinheiro não pode ser objeção para você começar um business. Agora, o network é uma parte extremamente importante. Ou seja, você perguntou como que você arruma alguém para te ajudar a crescer o seu business ou para aprender alguma coisa, tirar dúvidas. Você tem que começar a frequentar redes, eventos. Por exemplo, eu comecei em eventos pequenos, mentorias pequenas. O ticket mais barato que eu paguei, que foi quando eu comecei, eu paguei $150 e fui num evento que foram 2 dias ensinando até mente milionária. Mas só um porém. Dentro do nicho de negócios que você queria empreender, ou você acha essa oportunidade? Não, olha só. O network correto nem sempre vai estar no lugar correto. Ok. O network ele acontece nas horas mais improváveis. A hora que você acha que não vai existir nada, ali pode surgir um network. Você pode estar, que nem por exemplo, estava com o João Kepler esse final de semana e ele falou que tem o xixi pit. Ele estava no banheiro fazendo xixi e um cara do lado dele começou a falar do business. Com 30 segundos que ele estava fazendo xixi, o cara tentou vender um business para ele. Imagina, você vai no banheiro fazer xixi e do seu lado está um cara que é importante, investidor. Quem diria que dentro de um banheiro você ia fazer um network? Já tá ali. São lugares improváveis, mas que acontece. Foi a oportunidade que ele achou que talvez ele nunca mais vai ter. Resumindo, o João Kepler investiu no cara. Olha. Os caras hoje têm um business junto. Então, o que acontece? O network ele vai acontecer, às vezes, nos lugares mais improváveis. Você tem que estar sempre pronto. Por exemplo, você vai pegar um avião. Você nunca sabe quem vai estar do seu lado do avião. Pode ser uma pessoa importante. Só que você tem que ter ferramentas de como comunicar, de como você falar com a pessoa. Olha que legal. Vamos supor assim, você está dentro do avião, você sentou na sua poltrona, e aí o serviço de bordo está horrível. Então, uma pessoa que você não conhece do lado. Aí você maltrata aquela aeromoça, você faz uma situação tal. E do lado é uma pessoa que poderia investir em você. Ele vê você maltratando uma pessoa... Já perdeu. E aí você vai depois tentar conversar com ele. O que acontece? Ali você já fez um exemplo errado. Putz, esse cara não é muito legal. Então, o que acontece? O network ele acontece nos lugares, nas formas mais improváveis. Então, tipo assim, você está no lugar certo, frequentar ambiente de network, não necessariamente você vai fazer grandes networks nesse ambiente. Mas você também tem que ir atrás desses eventos, né? E eu comecei, no meu primeiro foi um que eu paguei $150, 2 dias, para aprender a ter a mente milionária. Eu fui. O tema, aprenda a ter mente milionária. Eu quero ter mente milionária. Como trabalhar essa mente milionária, já que você colocou aí? Como trabalhar essa mente empreendedora? Porque tudo que você falou aí são experiências que você viveu e está aqui passando o seu conhecimento, certo? Como que eu vou trabalhar isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, $150 talvez para mim, no meu início, vai ser assim, eu posso até pagar, mas eu vou pagar com muita dó. Tá errado. Um empreendedor, Você não pode pagar com dó. ele precisa ter uma mente diferente. Não. Se você pensar que você está pagando demais, não vá. Você tem que pagar e tirar o máximo. Isso é estratégico. Você tem que ser intencional. É tudo que eu tenho, é $150. Eu vou lá e eu vou sair de lá com um conhecimento melhor do que eu entrei. Eu vou sair de lá com um telefone de pessoas que vão me ajudar para o próximo nível. Você tem que ser intencional. E é esse o grande problema. As pessoas vão em ambientes e ela senta e ela simplesmente fica sentado ouvindo. E ela não aproveita a oportunidade. Às vezes a oportunidade que vai mudar ela está do lado dela. E ela não se posiciona. Na verdade, então, é uma mudança de atitude. É o mindset. Você tem que ir para um lugar desse. Investir. Mas quando você chega lá, você tem que mostrar quem você é. Você tem que conectar com as pessoas. Isso é network. As pessoas... É muito difícil quando você chega num local e você está todo quieto. Sempre vai vir alguém conversar com você. Sentado. Mas talvez não é a pessoa que você precisava. Aí você vê uma rodinha assim com 2, 3 pessoas que são influentes. Poxa, trabalha para entrar nela. Você tem que trabalhar... Como começar a abordar
Não, Ok, vamos lá então. Tá no meu livro. isso. Como que você cria um network? Resolvendo problemas. Chega perto das pessoas e vê o que está acontecendo. Geralmente estão falando de alguma situação. É alguma situação que você consegue resolver? Se apresenta. Olha, está vendo esse assunto que está falando? Eu consigo resolver esse problema desse jeito. Pronto, mostre valor. Eu cheguei nos Estados Unidos. No dia que eu cheguei, eu fui num culto à noite numa igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o som estava horrível. E eu sou técnico de som. O que eu fiz? Eu fui pro pastor. Pastor, meu nome é Eduardo, hoje é meu primeiro dia aqui, eu sou técnico de som e eu posso resolver o problema, o senhor quer? Sim. Fui resolver o problema no primeiro dia. Esse pastor me Já te abriu as portas. simplesmente todas as portas que eu tinha que ter aberto aqui nos Estados Unidos, na comunidade brasileira. Só uma ação. Não. De eu chegar e me oferecer e resolver um problema. Você saber resolver o problema e não falar pra ninguém que você pode resolver não vai te levar em lugar nenhum. Você vai ser só um arrogante, orgulhoso, falando, que som ruim, que igreja de som ruim. Mas o que eu aproveitei? Eu aproveitei o meu conhecimento para resolver um problema. E esse pastor me conectou hoje com toda a comunidade brasileira. As principais pessoas que eu me conectei foi através desse pastor. Que na igreja, naquela época, essa igreja estava crescendo, estava em ascensão. O emprego no jornal foi através dele. De dentro do jornal, eu conheci todos os outros pastores da região. E eu entrei, quando eu abri meu estúdio de gravação, que eu gravava evangélico, todos os pastores me conheciam. Já tinha aí uma carta de clientes praticamente dentro do ambiente onde você já convivia. Entendeu? Então, é resolvendo problemas. Então, como que você entra numa roda? Descubra o problema que eles têm. Geralmente, se você vê que é um grupo de empresários num segmento X, tenta descobrir o que acontece no business deles. E aí você entra através do business. E vem trazendo uma solução para o problema. É viável eu procurar conhecer essas pessoas, por exemplo, recentemente eu fui no evento, né, onde lá tinha muitas pessoas que eu sempre encontro geralmente em eventos semelhantes de empreendedorismo, de buscar conhecimentos dentro dessa linha de pensamento. É bom eu procurar conhecer essas pessoas, ler o perfil, isso soma para diálogos quando eu estiver lá ou não? São situações diferentes. Não, eu acho que assim, olha, muitas vezes você vai chegar num círculo que você não conhece as pessoas. Então você tem que aprender a ouvir e tem que saber se posicionar. Você não vai chegar num círculo que você acabou de entrar, que você não conhece ninguém e querer dominar a conversa. Você tá entendendo? Você tem que tomar cuidado como você se expõe, porque é muito fácil entrar em mesas. O difícil é permanecer em mesas. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Você entrar numa rede de network é muito fácil. Agora, você permanecer nesse network é difícil. Poucas pessoas mantêm. A rotatividade acontece. Por quê? Porque as pessoas se queimam no processo. Agora, vamos supor, se você é intencional, tem uma pessoa X, essa pessoa X, eu preciso sentar com ela, porque ela vai trazer eu para minha próxima. Ela tem onde eu quero chegar. Se você estudar sobre ela, estudar o problema dela, você chegar para ela e falar assim, olha, eu sou Eduardo, eu trabalho nessa área e eu vi que você trabalha com isso e eu posso te ajudar. Eu tenho algo que você pode. O segredo é servir. Uma vez que você chega, resolve um problema, você serve, você com certeza vai ter algo em troca. E o problema do network é quando a pessoa quer ir somente para ter em troca. Perfeito. Bom, nós estamos aqui nas novas tecnologias, você acabou de falar, ontem mesmo você viu aí o tanto que a potência hoje da viralização de vídeos e tudo mais. Como usar essa ferramenta como o empreendedor jovem pode usar essa ferramenta e todas as tecnologias a favor dele e ter cuidado para que isso também não se torne aí algo que vá prejudicá-lo. Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei público agora, lançando livro, eventos, palestrante, eu contratei uma pessoa para fazer para mim. Não porque eu não tenho capacidade, mas porque não é a minha figura, não é o meu papel fazer mídia. Se eu fosse entrar de cabeça em fazer a parte de mídia, eu ia desfocar da parte de empreender. Porque eu conseguiria fazer toda a minha social media, fazer vídeo, edição, tudo. Você tem o conhecimento. Eu tenho conhecimento para fazer. Mas eu nunca
falei, vou fazer. Por quê? Porque aí eu desfocado em empreender. Então eu diria que a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando ela quer mexer com a parte de tecnologia é ter uma pessoa para executar para ela continuar focado aonde ela tem que focar. E a mídia, ela hoje em dia, ela é perigosa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. O que eu estou falando aqui hoje para você vai se tornar público e está sendo gravado e nunca mais vai voltar. Um público de mais de 250 mil pessoas. E vai crescer, e isso está arquivado e vai para outros websites. Então temos que tomar muito cuidado com o que é falado. Outro dia entraram fazendo uma pergunta para mim sobre política, e quando eu respondi o assunto sobre política, eu não posso, muitas vezes, falar exatamente o que eu penso. Eu não estou aqui para isso. Você entende? Eu não estou aqui para falar de política. Eu não estou aqui para falar meu partido, o que eu quero. Eu quero falar sobre empreendimento. Então, tipo, é evitar entrar em assuntos que vão te desmoralizar, ou assuntos que não condiz a você falar. Deixa para os políticos falar, entendeu? Na parte mesmo você acha que é importante essa empresa, porque tem muitas empresas que estão sendo criadas e elas não estão usando essas ferramentas. Ok, então falando sobre a tecnologia no empreendimento. Se você não adaptar o seu empreendimento com a tecnologia, vai dar problema. Por exemplo, a inteligência artificial. Você tem que descobrir como você pode adequar a inteligência artificial no seu business. Eu já estou adaptando. Na verdade, eu estou criando uma outra empresa agora baseado na tecnologia, na inteligência artificial. Ok, mas por quê? Porque o mundo está indo nessa direção. Eu vou ficar agora agarrado. Vamos voltar aqui, vamos fazer uma retrospectiva aqui de empresas. A Kodak, quando lançou a câmera digital, com certeza procuraram eles. Eles falam, não, as pessoas querem filme, as pessoas querem ter o analógico. Veio a Sony, lançou a câmera digital, a Kodak faliu. Você pega o Blockbuster. Blockbuster era a maior empresa de tecnologia de aluguéis do mundo, de vídeo. Aí chegou as empresas de digital ou de aluguel, por exemplo, o Redbox primeiro, depois o Netflix. O Netflix não começou com streaming, o Netflix começou fazendo aluguel no conforto da sua casa. Não sei se você lembra, o Netflix, ele começou, você alugava. Eles te mandavam para casa o DVD. Então o que acontece? A primeira coisa que ele tirou foi a comodidade, ele não resolveu, o streaming entrou depois. O streaming veio aprimorando em tecnologia, Blockbuster faliu. Mas se você for colocar analisando, essas empresas que quebraram, eles não se adaptaram com a tecnologia. E se a gente não fizer isso hoje, eu estou vendo que daqui 2, 5 anos muita empresa vai falir também. Porque a tecnologia está invadindo. Você tem que descobrir uma forma de trazer a tecnologia para o seu estabelecimento. Alguma coisa. Eu fui acabei de sair de um restaurante. Cheguei, sentei a garçonete e falei assim, você tem um cardápio? Ah, tá aí, o escaneia. Daí falei assim, eu vi o cardápio. Falei assim, não, como que eu peço? Falei assim, não, pede tudo no aplicativo. O garçom só foi para me levar o refrigerante. Eu pedi todinha a minha ordem no telefone. Mesmo estando no restaurante? Sim, senhora. E ali, quando eu fiz o pedido, já colocou meu Apple Pay, meu cartão de crédito, só ia adicionando ali. Fiz o pagamento, saí, o garçom só veio para trazer o que eu pedi. E é um restaurante tradicional que já está trazendo tecnologia. Isso até... eu estou impactada. É um restaurante tradicional. Eu estou impactada. Mas ele também está até economizando, né? Porque aí é um para atender, um para cobrar. Mas aí nós temos um outro problema. O business está informatizando. O business está indo para a tecnologia. E essa pessoa que está perdendo o emprego? Está na hora dessas pessoas começarem a pensar também que elas podem aprimorar. E elas podem entrar na tecnologia. Porque o que eu tenho visto muito falar, 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, tinham os pedágios, né? Então tinha muita gente nos pedágios. Aí lançou o Easy Pass. Isso 20 anos atrás. Aí quando eu falei assim, puxa, esse Easy Pass vai acabar com todos esses pedágios. Quantas centenas ou talvez milhares de pessoas perderam o emprego? Muitas. Só que isso aqui foi algo anunciado. As pessoas viram que isso ia acontecer. Em vez de estudarem para se adaptar e talvez estar lá em cima no administrativo dessas grandes empresas, muitas delas não se atentaram para a tecnologia. Então eu vejo que isso é interessante não só para o empresário, mas para os funcionários. É igual agora você está falando da inteligência, né? Da inteligência artificial. Você
Você já está aí na frente, já está montando alguma coisa que a comunidade vai precisar, creio eu. Exatamente. E o que eu estou fazendo não vai substituir 100% o ser humano, mas vai diminuir muito o uso do ser humano, porque a inteligência artificial. Gente, eu fiquei besta essa semana. Tem um aplicativo já que lançou, que ele liga na tua casa, um cold call, e fala assim, olha, você teve na loja de carro e viu o carro X. Daí a pessoa responde, não, mas eu não estou interessado mais. E você conversa com a inteligência artificial. E a inteligência artificial converte a cabeça do camarada com menos de 30 segundos e engaja, e a conversa dura 5 minutos e no final o cara dá as informações dele para comprar o produto. A inteligência artificial já está passando por ser humano e fazendo vendas, você não sabe com quem está conversando mais no telefone. Você acha que ela é um vendedor. Um vendedor, uma pessoa. E ele responde falando o nome da pessoa e entende, puxa, não é verdade, eu entendo exatamente o que você está falando, tal. Mas você não acha que se você trabalhar nesse lado, a gente poderia te ajudar dessa forma? Eu fiquei assim, uau, preciso pôr isso na minha empresa, para atender os telefones e para fazer venda. Não é pra gente ficar com medo, tá? É não pra gente se preparar. Eu, como empresário, já passei. Na mesma hora, eu peguei esse aplicativo e passei pro meu pessoal que faz gerenciamento da minha empresa. E eu quero colocar isso no meu sistema de telefone da empresa. Porque às vezes a pessoa liga meia-noite. Tem doido que liga meia-noite pra reformar um banheiro, gente. Meu telefone já tocou meia-noite, gente querendo saber sobre como reformar um banheiro meia-noite. E se eu ponho a inteligência artificial pra fazer isso? Não perde. É porque o seu tempo, às vezes, o seu tempo, geralmente não é o tempo da pessoa, né? Tem gente que trabalha assustado. Ainda mais aqui. Eu tô assustado com a inteligência artificial. Tô assustado. E a gente vai estudar e procurar, buscar as oportunidades que a tecnologia vai trazer. E tem. ChatGPT é um absurdo. Você já usou ChatGPT? Já. É a ferramenta mais linda que inventaram. Dentro do seu livro, você fala ali, em uma determinada parte, você descreve um deserto. Você fala que como você iniciou, né? Você foi para o Canadá, onde lá você teve dificuldades. Depois você veio para os Estados Unidos, iniciou aí o seu processo de empreender. Primeiro trabalho que eu falei que tinha sido na revista, não. Eu lembrei agora que o seu primeiro trabalho foi na igreja. Né? Você foi contratado na igreja, depois foi para a revista, depois chegou ali num patamar onde você sentiu o desejo de empreender e começou. Mas você chegou até um certo ponto e você teve dificuldades, certo? Você já foi no fundo do poço como empreendedor? Eu já cheguei pertinho do fim do poço. Pertinho. O que te fez chegar no fundo do poço e o que te fez subir, sair de lá? O motivo que me levou no fim do poço foram pessoas. Pessoas erradas do meu lado. Pessoas que vieram com ideias erradas e eu não segui o meu instinto. Acreditar em pessoas. Eu tive um funcionário que me deu um prejuízo de $1 milhão. Uau! Um único funcionário. E foi a partir desse funcionário que eu quase cheguei no fundo mesmo. E eu só não desisti porque eu tinha 2 funcionários do meu lado que eram soldados fiéis. Isso foi já na sua primeira empresa? Em 2000. Na sua primeira empresa aqui? Isso já foi na minha segunda empresa. É. A empresa de construção foi a primeira? A segunda. A segunda. A empresa de construção foi minha segunda empresa. A primeira foi a escola de música. Foi um estúdio de gravação. Estúdio de gravação. O meu primeiro business que eu abri foi um estúdio de gravação, onde eu me tornei referência aqui e fiz gravações de pessoas bem famosas. Eu me entrei dentro da faculdade da Berkeley e me tornei referência aqui nos Estados Unidos, na área de Boston, com estúdio de gravação. E aí nessa abri a companhia de construção. E aí eu tinha 2 business rodando simultaneamente. Eu criei um sistema onde meu estúdio de gravação trabalhava sem minha presença e dediquei no business, né? E isso foi como que eu fiz nos meus outros business. Eu faço de um jeito que o business tem pessoas trabalhando e aí eu supervisiono e posso investir meu tempo em outros. Não depende ali só de você. Exatamente. E é essa a estratégia, né, que você tem que fazer se você quer diversificar. Você tem que fazer um time do seu lado que vai te ajudar a crescer, porque você sozinho, você não consegue gerenciar 2, 3 empresas. Você precisa de pessoas do seu lado para te ajudar.
Ok, então, na segunda empresa, você quase chegou no fundo do Foi. poço. E aí, você se conectou com pessoas que te levou a essa dificuldade. O que te fez sair de lá? Quais foram as suas atitudes empresariais que te puxou para cima? A resiliência. Resiliência. Não tem. Não tem. O empresário, tá? O empreendedor, você descobre que quando ele é um super empreendedor, quando ele chega no fundo do poço e ele não para. Porque você começar um business é fácil. Você consegue fazer um business. E o empreendedor, ele não é medido pelo quanto de porrada que ele dá, quão forte ele é agressivo, quão agressivo ele é. Ah, ele tem garra, ele vai, ele consegue e tal. Não, o empreendedor, ele é medido pelo quanto de porrada que ele aguenta levar. Quando o cara chega lá embaixo e ele não desiste, é quando ele é medido como um bom empreendedor. Então, o meu caso, eu saí da onde eu estava, foi a resiliência. Foi eu chegar lá embaixo, sacudir e falar, bora, nada vai me parar. E ter pessoas do meu lado que continuavam acreditando em mim. Então, tipo assim, você pode chegar sozinho. E quando você estiver sozinho, se você tiver resiliência, você vai começar a montar de novo um time do seu lado. Não importa onde você estiver. Se você é uma pessoa resiliente, você sempre vai transmitir para as pessoas onde você pode chegar. Bom, você empreende aí, você está indo para a quarta empresa. Então, Empresa, sétima. Sétima empresa, ok. Como fazer a gestão de todos esses negócios? Você é uma pessoa só, você não consegue estar, você não é onisciente, onipotente, você não consegue estar em todos esses lugares, né? Você falou em delegar. São empresas de nichos diferentes, com tecnologias diferentes, com clientes direcionados diferentes. Ok, a mágica. Não tem mágica. É você achar as pessoas certas para estar do seu lado. Porque todo business é feito de pessoas. E quando você começa um business, tem bastante gente me procurando ultimamente, falando assim, olha, estou querendo fazer diversificar, olha, só está surgindo uma oportunidade. E ela fala assim, vamos lá, então primeiro vamos analisar onde você está hoje. Ok, vamos ver o seu business. Você pode tirar hoje uma semana de férias? Sem você pegar no seu telefone? Se você não tem capacidade de ficar uma semana de férias sem o seu business precisar de você, você não consegue ter um segundo business. Porque o seu business ainda precisa de você. Então, o primeiro passo para você ter um segundo business, um terceiro business, é você ter um primeiro business funcionando que não precisa de você. Ou seja, você vai ter que estar, mas o business, se você precisar hoje fazer uma viagem, de última hora, o seu business não vai parar. O seu business continua andando. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, a minha empresa está funcionando. Todas as minhas empresas. Tem gente trabalhando em todas as minhas empresas. Eu tenho um exército atrás de mim. Eu não sou sozinho. Então, gerar um time, criar um time, tem que ser o objetivo de qualquer empreendedor. Quando você abre uma empresa, você tem que abrir com foco, ok, vou vender. Todo mundo tem um business para vender. Tudo é venda. Sim. Só que para você vender, você precisa o quê? De uma equipe. Ou é uma equipe fazendo gestão, uma equipe fazendo administrativo, ou uma equipe vendendo, ou uma equipe fazendo o que seja. Então, você precisa de equipe para você escalar. Porque enquanto o seu business depende de você, você é um business owner. Quer dizer, você é um business operator. Você é um operador de business. Tá? Então, é essa a diferença. Ser um operador de business ou ser um dono de business. E as pessoas, elas esquecem essa diferença e não preparam um time do lado dela para, então, ela estar podendo diversificar. Então, a primeira coisa que você tem que ver é a seguinte. Puxa, eu posso ficar 15 dias de férias. O dia que você falar, posso ficar 15 dias de férias, você tem condição de ter um segundo business. Porque você tem uma equipe atrás de você. Aqui tem um método? Esse livro tem um método? Eu estou escrevendo o próximo livro e eu creio que em fevereiro, eu acho que eu vou lançar, acho que vai dar tempo de eu lançar, que é Construindo um Exército. Que vai ser um livro que se trata exatamente sobre como você construir um exército. Porque tem que ter um comportamento a primeira coisa que eu falo para você construir um exército é você fazer um plano de carreira para os seus funcionários. Não adianta você... E aí eles vão vestir a camisa e vão lutar junto com você. Se você contratar um funcionário pelo dinheiro, hoje, a primeira pessoa que oferecer mais, ele vai para outro lugar. Se você contratar um funcionário por onde ele pode chegar do seu lado, não tem dinheiro que tire ele do seu lado.
porque ele quer estar do seu lado. Então, o que você tem que fazer quando você contrata, primeiramente, é fazer um plano de carreira e mostrar, olha, do meu lado a gente vai chegar junto em tal lugar. Porque se o camarada entrar para trabalhar para você, que ele ganha $30 a hora, ele não vê que ele vai ganhar 35 na sua empresa, a primeira pessoa que oferecer 35, ele sai. Agora, o cara ganha 30, chega alguém a oferecer 60, mas ele está vendo que ele pode se tornar presidente da sua empresa, diretor da sua empresa, não tem dinheiro que tira ele do seu lado. Então, a mentalidade é não achar que você... É não colocar você como único dono, mas que seus funcionários possam se tornar futuros sócios. É repartir o bolo? É fazer aí uma festa e repartir o bolo? Na minha clínica de psicologia, nós agora reestruturamos toda a clínica e estamos dando bonificação para os funcionários em shares, em estoques da empresa. Então, o que acontece? O funcionário ele se desempenha, o bônus dele é em estoque. Se a empresa cresce, ele cresce. O dia que a empresa for vendida por 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, não sei. Quanto que pode se tornar... Pode ser que a empresa cresça e alguém ofereça 1 bi. O que acontece? Se ela investiu e ela tem estoque da empresa, ela quer que a empresa cresça. Então, eu estou dando uma participação da empresa para esses funcionários. Ele vai vestir a camisa e vai trabalhar junto, vai arregaçar as Outra mangas forma, e vai fazer funcionar. É você chegar para o funcionário e vender que ele pode se tornar um franqueado seu. Ah, você gosta muito de trabalhar nessa ramificação? Vamos abrir uma empresa para você. Eu te ajudo a abrir empresa. Você está entendendo as possibilidades? Você está formando um exército do seu lado. Você está colocando pessoas que... Só que assim, não adianta prometer e não entregar. Porque tem um monte de gente que nesse caso vai começar a oferecer coisas que não existem, mentiras e não vão cumprir. Você não pode vender uma ilusão, você tem que vender um plano de carreira. É muito diferente um plano do que um sonho. Você entendeu? Então você tem que ser bem realista. E é o que eu tenho feito. As pessoas que têm estado do meu lado hoje em dia são pessoas que têm sido fiel, porque eu tenho entregue o que eu tenho prometido. Na minha empresa teve uma pessoa que começou como motorista e ele está se tornando CEO agora. Esse ano, depois de 4 anos. Mas também estudou, né? Se preparou, buscou, você avaliou tudo Eu isso. coloquei metas. Eu coloquei metas. Crescimento tanto intelectual e de comportamento. Metas. Eu falei, ó, se você não chegar nesse ponto, você não vai chegar nesse ponto. Aí a pessoa teve que se dar para chegar no ponto X, que eu quero que ele chegue no Y. E ele tá chegando agora no Z. Só que, tipo assim, você tem que ser transparente nas metas. Você tem que dar um plano. O plano de carreira é exatamente isso. Você fala assim, olha, você pode chegar aqui, mas você tem que passar por esse passo, você tem que passar por esse passo. Você dá as coordenadas e você também tem que dar as ferramentas. Entendeu? Por exemplo, eu falei para o meu funcionário, você não tem dinheiro para pagar inglês? Procura a melhor escola de inglês, eu vou pagar. Tem uma funcionária minha agora que ela quer fazer relações públicas. O que eu estou fazendo? Estou investindo nela. Em contrapartida, ela vai dar o Ela retorno. está querendo crescer comigo, porque ela quer se tornar minha relações públicas. Ela está fazendo faculdade nessa área de relações públicas. Então, o que acontece? Contratei um mentor particular para ela agora. Um mentor que vai ensinar ela debate. Porque o que acontece? Ela precisa estar forte quando as pessoas chegam para falar qualquer assunto. Ela precisa saber debater. Sim. Então, o que acontece? Eu estou dando ferramenta, porque eu quero que ela seja o quê? Se torne uma public relation meu. Da minha empresa. Ou da minha pessoa. Porque hoje eu tenho 7 empresas, mas eu posso ter 20, posso ter 30, posso ter 50 empresas. Eu não sei onde que eu vou chegar com quantidade de empresas. E quanto mais eu crescer... você já encontrou, eu falo que se você for ler a Bíblia, lá você vê que no mínimo 7 empresas você tem que ter para estar estruturado. Então você já chegou no nível. Você já chegou no nível. O número 7 é o número da perfeição na Bíblia, né? Eduardo, nós estamos chegando aqui, tá? A conversa é muito boa, né? Infelizmente a gente tem um tempo. Só 10 minutos de entrevista, pô. Né? Só faz 10 minutos. Passa rápido. Qual a pergunta que ninguém nunca te fez no ramo do empreendedorismo que gostaria que te fizessem, você faz agora e responde pra gente? Puxa vida, aí você me pegou de calça justa. Uma pergunta que nunca me fizeram? Nunca. Inédita e que você gostaria que fizessem para que você pudesse repartir seu conhecimento. A pergunta que nunca fizeram para mim é como que eu cheguei à prosperidade financeira. Porque as pessoas
acham que muitas vezes são os meus business, meus empreendimentos. E o segredo da minha prosperidade é eu abençoar a obra missionária. Uau! Eu sou investidor do reino de Deus. Eu quero chegar ao ponto na minha vida que eu vou viver com o mínimo e dar tudo para a obra missionária, investir no reino, na obra de Deus. E Deus tem me abençoado a minha família muito, porque a gente é deliberado no investir na obra de Deus. A obra missionária para mim é uma coisa que meu coração pega fogo. Quando alguém chega falando assim, olha, precisamos construir um poço lá na África para a tribo X. A gente vai com a obra missionária. Tem escolas lá hoje que com 700 crianças que a gente mantém, que a gente já construiu salas, construímos banheiros, já fizemos muros dentro desse, agora nós estamos construindo refeitório dentro dessa escola, motos para missionários, porque os missionários lá nas tribos, às vezes eles andam 12 horas para ir de uma tribo para outra para pregar. Então a gente já mandou mais de 30 motos para a África para esses missionários. E o segredo, gente, do que eu tenho vivido, sabe? O que eu tenho vivido hoje de prosperidade, o segredo é abençoar a obra missionária. Ofertar. Esse é o segredo. Obrigada mesmo por transmitir o seu conhecimento, assim, nesse tempo, quanto você passou e que nós possamos absorver, né, aprender com seus exemplos, porque você já tem a experiência do início, já tem a experiência dos erros, já corrigiu os erros e, biblicamente, você atingiu o ponto, né? E temos aí também preparar para que nós possamos crescer também com cada ensinamento que vai trazer aqui no seu livro. Parabéns pela obra, né? Já esperamos o próximo aí para saber dos soldados, como é que luta junto. Obrigada por repartir esse conhecimento. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né? E eu só queria fazer mais um adendo aqui dessa minha última pergunta que você fez, porque as pessoas elas perguntam para mim assim, sabe? Puxa, como que você faz isso na empresa? Como que você cresceu nisso? Como você cresceu nisso? E não é como eu fiz na empresa. É exatamente isso, Denise. Eu queria afirmar de novo. Eu podia estar fazendo tudo diferente. O fato de eu ser generoso na obra missionária é o que Deus tem feito. Eu quero bater de novo nisso, porque para mim o meu sucesso não é o quanto eu trabalho ou o quanto eu tenho empreendido. O meu sucesso vem de abençoar a obra de Deus. Muito obrigada, viu? Muito obrigado por falar isso, porque às vezes a gente fica com dó, né? De ofertar, às vezes temos dó de ajudar o próximo. Eu vou ajudar pouquinho, não, posso ajudar mais, mas, né? E dar sem querer nada em troca e o retorno disso. Eu já dei o que eu não podia. Eu já dei o dinheiro que era para pagar uma conta. Eu já dei dinheiro que era de um investimento que eu ia fazer. Tá? E já aconteceu de eu ter, por exemplo, uma pessoa precisar de $10 mil para um projeto e eu ter o dinheiro, e era um dinheiro que eu ia fazer um investimento X, e eu deixar de fazer um investimento abençoar. Naquela mesma semana eu recebi o dobro. Sabe? É muito forte. Para Deus nunca vai ficar devendo para você. Deus nunca vai ficar te devendo. Se você der, Ele vai te retribuir. É a lei da semeadura. É muito forte. E eu fico feliz dessa entrevista acabar falando do Deus que eu sirvo. Muito obrigada. E que nós possamos confiar nas promessas, né? Eu também sirvo o mesmo Deus. Eu Amém. sirvo um Deus que realmente Ele tem maravilhas e um celeiro enorme de bênçãos. Só que a gente precisa agir e reagir. E eu gostaria de finalizar, né? Falando e dando o meu testemunho na leitura desse livro, que eu já estou lendo pela segunda vez, que vocês possam entender que empreender sem conhecimento é jogar dinheiro no lixo. E está aqui uma obra que você possa ter como uma bússola aí no seu crescimento empresarial. Entrevista aberta fica por aqui. Espero que você tenha feito anotações preciosas, mas vai ficar no YouTube para que você possa fazer aí, correr de novo, ver, ouvir, escrever e usar isso como uma ferramenta de crescimento. Boa noite, até a próxima semana, 8 horas da noite, entrevista aberta com Denise Martins.